Está se aproximando, né, a eleição do presidente do conselho de uma das maiores empresas do Brasil, que a gente já está fazendo menção, que é a Vale, e o mercado e o governo estão de olho nessa definição, não poderia ser diferente. O que está em jogo agora e a expectativa para esta votação? Essa é uma história bastante importante que está sendo acompanhada com atenção pelo mercado, porque embora a Vale seja uma empresa privada, ela tem como o maior acionista individual é a Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Então a gente até já preparou aqui uma arte para mostrar o seguinte: o tamanho da Vale, a relevância da companhia para a economia brasileira. Então, é uma empresa que em 2025 teve um lucro de quase 12 bilhões de reais e uma receita de venda líquida total de 213 bilhões de reais. E na próxima tela a gente vai ver então como é que é a composição acionária. A Vale, ela é uma corporation. O que é isso? Ela não tem um dono, né? Ela tem, na verdade, olha, 68% das ações dela estão espalhadas pelo mercado. E isso exige, quando uma empresa ela tem essa situação, exige um nível de governança muito maior, um nível de regras que a empresa precisa cumprir para que ela tenha uma gestão eficiente, e é o caso dessa mineradora, dessa gigante. Agora, a Previ, que é o fundo de previdência, então, dos funcionários do Banco do Brasil, detinha, no fim de 2025, esses números já estão um pouco mais alterados, mas esse aqui é o dado, a gente achou que valia a pena olhar o dado fechado de 2025, a Previ detinha 8,3%. É, portanto, o maior investidor individual. E aí a gente tem outros fundos de investimento, o Mitsui 6,3%, BlackRock 6,3%, Capital Group com 5%. E aqui tem também, então o total de ações que a gente computou aqui soma 94%. Tem aqui umas outras participações menores que a gente não computou aqui. Mas essa história, para a gente entender o que está acontecendo, Yuri, na verdade, o presidente do conselho da Vale, que era o Daniel Stiller, ele foi um pouco pressionado a sair da sua função. Ele começou a ser questionado pela Previ. E a narrativa, a explicação do fundo para fazer esse movimento era de que era preciso ter uma renovação, um novo direcionamento para a companhia, e que por isso o Daniel Stiller deveria ser substituído antes do fim ali do prazo do mandato dele, né, antes do fim do mandato. Só que aconteceu um fenômeno curioso, que o Daniel Stiller acabou pedindo demissão mesmo no dia 6 de julho, em função dessa pressão. E essa semana, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, decidiu convidar, então, todos os conselheiros para uma reunião de caráter de urgência para falar a respeito da eleição aí do Conselho da Vale. Os conselheiros não compareceram, entenderam que o MIDIC não é o MME não é o órgão interlocutor adequado para conversar com a Vale. Seria o COMEX, que é a área de comércio exterior do governo. Essa reunião não aconteceu, mas levantou aí um certo incômodo, tanto no mercado como entre os conselheiros. Soou aí como, eventualmente, uma possibilidade de uma tentativa de ingerência. A Vale é uma empresa privada desde 1997, mas a gente vê, eventualmente, ou com alguma frequência, tentativas do governo de ter uma participação um pouco efetiva por meio da Previ, né, dentro do Conselho. A gente viu, por exemplo, em 2023, uma tentativa do governo de colocar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, como presidente da companhia. Isso não se concretizou. E agora, esse episódio de definição de quem será o presidente do Conselho, que é uma cadeira bem importante, porque, no fim das contas, é o Conselho quem, de alguma forma, fiscaliza, monitora a diretoria da companhia. Então, a gente está vendo também essa tentativa. Teve uma leitura de uma consultoria que foi contratada pelos próprios fundos de investimento que têm participação na companhia. O nome dessa consultoria é ISS. A contratação dessa consultoria se dá para auxiliar esses investidores a tomarem a sua decisão. Em vez deles estudarem tudo o que eles precisam para tomar a sua decisão, é normal que esses investidores contratem esse tipo de consultoria para auxiliá-los, para embasá-los no seu voto. E essa consultoria confirmou a visão de que não havia, na verdade, embasamento técnico para essa solicitação da Previ de afastar ou de encerrar antes do tempo o Daniel Stiller.
E hoje o que a gente tem é o seguinte, dia 22 agora de julho, que é a próxima terça-feira, vai acontecer então a Assembleia que vai definir o nome do presidente do Conselho. Os dois candidatos, os dois competidores são Manuel Lino Oliveira, ele é conhecido por Oli, e o Marcelo Gasparino, que hoje é o vice-presidente do Conselho da Vale. E toda essa história, no fim, Yuri, de alguma forma acabou impactando também o comportamento das ações. A gente vai ver aqui na próxima tela, aqui no dia 6 de julho, aqui a gente está vendo o movimento da ação a partir do dia do pedido, né, pedido de demissão do Stiller. Então a gente viu a ação cair de R$ 78,00 para R$ 72,00. Claro que não foi só esse fator. A Vale está enfrentando um cenário de desvalorização do minério de ferro. Isso está, obviamente, trazendo um efeito importante também para a ação, mas conversamos com muitos analistas, com investidores que observam que também essa questão de governança aí nesse momento de definição do conselho da companhia também é importante. A Vale tem uma governança robusta, os investidores não têm receio de que essa mudança toda acabe trazendo uma mudança ou impacto negativo importante na gestão da empresa, mas seja como for, o histórico, né, o fato do governo eventualmente trazer aí esse desejo de participar, como se ainda fosse de alguma forma controlador, e não é, né, apenas a previa o investidor, não, isso traz um certo desconforto, um mal-estar, e isso ajuda a explicar esse movimento recente das ações. Todo mundo com sinal de alerta aí, né?